Eu sou o pastor Josafá, gostaria de saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Você que não tem essa paz, que ela possa entrar na sua vida, no seu lar, na sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de falar hoje sobre restauração espiritual. Amém? No mundo em que nós estamos vivendo, o que mais se encontra é pessoas saindo da vontade de Deus, caindo da presença de Deus, desviando, afastando os caminhos da vontade do Senhor. E até mesmo momentos de fracassos na nossa vida que nós deixamos a desejar diante do nosso Deus, o Todo-Poderoso. E nós sabemos que nós precisamos neste momento de uma restauração na nossa vida, como o filho pródigo que ali afastara da casa do pai, e que a um momento que ele chegou da sua vida, ele viu a necessidade, como está em Lucas capítulo 15, a necessidade de voltar à casa do pai. E ele ali dizia que ia voltar à casa do pai e ali pediria ao pai o perdão, reconhecendo que ele havia pecado contra o céu e contra o próprio pai diante da circunstância da vida dele. E assim encontramos também hoje no nossos dias muitas pessoas da mesma forma. E nós então vem realmente o questionamento, como alcançar uma restauração espiritual. Amém? Primeiro ponto, nós precisamos entender que o que nos leva a essa condição é o pecado. O pecado é que nos tira, o pecado é que nos afasta da presença do Senhor. Isaías capítulo 59, verso 1 e o verso 2, a palavra de Deus nos diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades ou iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então é o pecado que nos faz separar de Deus, é o pecado que nos leva a essa condição muitas vezes crítica, caótica espiritualmente, que nós muitas vezes não sentimos mais a presença de Deus, não conseguimos mais entender a voz de Deus, não há mais prazer na oração, não há mais muitas vezes nem alegria de estar na casa do Senhor. E então nós vamos afastando, e quando menos assustamos, encontra-se como muitos desviados da presença do Senhor. Então o primeiro ponto que eu creio que nós devemos entender, você deve entender, que o que te levou a isso muitas vezes não foi fulano, ciclano, bertano, mas é o pecado. O pecado é que nos separa da presença de Deus. Agora, como alcançar a restauração? Nós sabemos que o pecado foi, por causa do pecado que nós estamos nessas condições, como ali o filho pródigo, ele reconheceu que ele havia pecado, mas como alcançar uma restauração, sair dessa condição em que realmente você está vivendo, que precisa realmente de fazer alguma coisa? O primeiro passo é confessar os pecados a Deus. Amém? Então o primeiro passo é confessar os pecados. É algo realmente muito importante na nossa vida, é reconhecer os nossos pecados, porque antes de confessar nós devemos reconhecer que realmente o que nos levou a isso, como nós já dissemos, foi o pecado que nos derrubou, o pecado que nos afastou da presença de Deus. Então nós precisamos reconhecer o pecado, fazer o que? Confessá-los ele, confessar o pecado. E o primeiro que nós devemos confessar o nosso pecado é a quem? Primeiro que nós devemos confessar o nosso pecado é a Deus, porque Deus, ele é o primeiro atingido quando nós realmente pecamos contra ele próprio, que é o nosso Deus. Amém? Nós fazemos parte realmente de uma família espiritual, nós fazemos parte de um corpo realmente, que é o corpo místico do Senhor Jesus Cristo, onde ele é o cabeça. Então o primeiro que sente quando nós realmente pecamos é realmente a cabeça, é Deus, é o Senhor Jesus Cristo, É Ele que sente primeiro o pecado, é Ele que sente primeiro o impacto daquele momento que nós falhamos diante de tudo que Ele fez, diante de tudo que Ele faz, e mesmo assim nós viramos o rosto para Ele, viramos as costas para Ele, fechamos os ouvidos para Ele, e isso realmente, o primeiro impacto vem diretamente no nosso Deus. Então o primeiro que nós devemos confessar nos nossos pecados é ao Senhor Deus, A primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9, vai dizer, olha, se nós confessarmos o nosso pecado a Deus, a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados
e nos purificar de toda injustiça. Então, o primeiro ponto, se você realmente quer alcançar uma restauração, dobre o seu joelho, confesse o seu pecado a Deus, confesse as suas misérias a Deus, reconheça que você realmente falhou como filho pródigo. Eu pequei, meu Pai, contra os céus, contra o Senhor, e eu preciso de restauração. Então, o primeiro passo é confessar os pecados a Deus. Ainda dentro desse primeiro passo, nós temos outro ponto: confessar os nossos pecados às pessoas. Amém? Porque muitos dos nossos pecados, eles não atingem somente a Deus, eles atingem também a pessoas. Eles ferem pessoas, eles magoam pessoas. E ali então nós continuamos a nossa caminhada, mas deixamos uma quantidade de pessoas feridas, magoadas, triste, abatida por aquilo que eu e você cometemos. Um pai ferido, uma mãe ferida, um irmão da igreja ferido, um pastor ferido, amém, um presidente de círculo de oração, um dirigente de mocidade ferido. E aí então nós, muitas vezes, pelos nossos pecados, nós ferimos multidões de pessoas. E é interessante que nós tendemos a chegar a Deus, porque é muito fácil chegarmos ao culto escondido, dobrar o nosso joelho e falar com Deus, confessar os nossos pecados a Deus, mas esquecemos dos nossos irmãos que realmente ficaram feridos, né? E Tiago, no capítulo 5, verso 16, ele diz: olha, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito aos seus efeitos. Então, se nós pecamos contra o nosso irmão, não basta simplesmente pedirmos perdão a Deus, mas também pedimos perdão ao nosso irmão diante das nossas falhas, das nossas misérias, e pedir ao irmão perdão se nós magoamos, se nós ferimos, se nós deixamos a desejar, e receber o perdão do nosso irmão. Esse será um grande passo para a nossa restauração, para que nós possamos chegar diante do Senhor, o Todo-Poderoso, porque, como nós falamos, nós fazemos parte do corpo místico de Jesus Cristo, e quando nós pecamos, ferimos o cabeça, ferimos, que é Jesus Cristo, o Pai, o Todo-Poderoso, ferimos, mas também ferimos o outro restante do corpo. Nós ferimos realmente os nossos irmãos que ali congregam com nós, os nossos familiares que vivem com nós, a nossa vizinhança que está com nós aí no nosso dia a dia, os nossos colegas de trabalho. Então, muitas vezes, o nosso pecado fere outros e nós precisamos realmente pedir perdão. Se sabe, se realmente conhece quem foi, né, a que você ou eu cometemos esse erro, chegar até a pessoa e pedir ele perdão, e será aí um grande passo para a nossa restauração. Outro passo aqui, outro ponto, e é o último ponto também, só esses dois pontos que nós tiramos aqui, é sempre acreditar em Deus. Amém? Nós precisamos acreditar em Deus, acreditar no Senhor. Primeiramente, acreditar no Senhor como? Nós não podemos continuar na mesma situação de pecado. Amém? Nós precisamos acreditar no Senhor. Quando nós falamos acreditar no Senhor, acreditar na palavra do nosso Deus, que nos diz que realmente, se nós continuarmos no caminho de pecado, né, o que nos espera não será realmente bom, não será agradável, é o inferno, é o lago de fogo, é a perdição eterna. Então, logo, nós precisamos acreditar em Deus, que esta palavra é verdadeira. Então, nós sentimos que nós não podemos continuar mais no mesmo pecado, na mesma situação. Por que não podemos? Porque Romanos 6, 23 vai falar que o salário do pecado é a morte. Amém? O salário do pecado é a morte. Então nós não podemos continuar. Se nós acreditamos em Deus, nós acreditamos na sua palavra. Nós entendemos a sua palavra e procuramos consertar. E aqui o apóstolo Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Qual é essa morte? É morte física? Não, porque morte física, tanto cristão quanto não cristão, eles também morrem. Mas isso aqui é uma morte espiritual e também uma morte eterna. Aqui eu creio que mais do que realmente uma morte espiritual momentânea, se nós continuarmos neste caminho de pecado, nós vamos morrer eternamente, que é a segunda morte que fala Apocalipse capítulo 20, o verso 14 e 15, quando ali o Senhor estabelecerá o grande trono branco, o juízo final, aonde ele será lançado o lago de fogo, a morte, o
o inferno, o Hades, né, e a morte, melhor dizendo, será lançado no lago de fogo, que diz que a saber é a segunda morte. E também serão lançados todos aqueles que não tiveram o seu nome escrito no livro da vida, também será lançado no lago de fogo. E esta é o que? A segunda morte. Então o apóstolo Paulo, ele diz, olha, o salário do pecado é a morte espiritual momentânea, a morte eterna também, que é o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então nós não podemos continuar mais na situação de pecado que nós estamos vivendo, precisamos de uma restauração e voltar para o nosso Deus. Se nós cremos em Deus, nós vamos sentir isso no nosso coração, essa necessidade de mudar, amém? Para que nós possamos chegar mais a Deus. Crer que Deus, né? Acreditar em Deus é crer que Deus, ele é poderoso para quê? Para nos perdoar, amém? Nós precisamos pedir a Deus graça, misericórdia, porque quando nós estamos em tal situação espiritual, o inimigo assopra na nossa mente, assopra no nosso coração de que não há mais saída, de que não há mais remédio, que não há mais solução, que tudo realmente acabou, que não há como mais voltar realmente atrás, né? Muitas vezes a situação está tão crítica, tão caótica que o inimigo ele assopra que não há mais remédio, mas nós precisamos acreditar que Deus ele é poderoso para nos perdoar, amém? Foi ele que nos diz em Mateus capítulo 11, verso 28, diz, olha, vinde a mim todos que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei, amém? Então ele diz, olha, vinde a mim, esse não é só aqueles que vão vir pela primeira vez, você também que desviou, que está afastado, está nessa condição crítica, caótica, o Senhor está dizendo a todos, olha, vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Não deixe que o inimigo venha realmente colocar na sua mente, no seu coração, de que não há mais remédio, porque há remédio, há solução, né? Há escape, amém? E o Senhor ele está a te chamar para que ele possa restaurar a sua vida, ele possa voltar você novamente para o altar, a buscar a ele, a louvar e a adorar a ele, amém? Provérbios 28, 13 também nos diz, olha, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia, amém? Então, crê no Senhor Jesus Cristo, indiferente da situação que você está, se você está arrependido do mal que você cometeu, há uma solução, há um remédio, há uma resposta no Senhor, a cura, no Senhor, a milagre, no Senhor, a perdão para a sua vida, assim como o pai recebeu aquele filho pródigo com um abraço, com um anel no dedo, com sandália nos pés, com uma boa festa ali, com alegria recebeu aquele filho pródigo. O Senhor está pronto a receber a você novamente aos braços dele como um filho pródigo, perdoando-lhe, restaurando-lhe, dando vida a você, o seu lar e a sua família, em nome de Jesus Cristo. Então, aqui está, né, o remédio para você que queira alcançar a restauração. Por mais que você chegou no fundo do poço, no fundo do abismo, indiferente de qualquer circunstância, o Senhor, ele tem poder para te restaurar, ele tem poder para te dar vida novamente e para tirar você deste abismo, deste poço, deste lamaçal, desse charco de lodo e para restaurar a sua vida. Ele está te chamando, vinde a mim, você que está cansado, oprimido, sobrecarregado, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Que Deus possa continuar falando no seu coração, abençoando a sua vida, seu lar e a sua família em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você, esta é a palavra do Senhor.